Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 21. Enquanto você procura, eu quero dizer, seja bem-vinda você que está aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém, amados? Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo você, irmão, irmã que está aí nos acompanhando pela internet, em nome de Jesus. Queridos, Deus, Senhor, tem uma palavra para todos nós que aqui estamos presentes. João 8, 21. Quem encontrou, diga graças a Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, eu retiro-me, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vocês não podem vir. Vamos ler mais uma vez. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 21. Disse o Senhor Jesus: mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora, vocês me procurarão, mas morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Haviam muitos fariseus e doutores da lei e escribas na época em que o Senhor Jesus, em que o Deus Todo-Poderoso se fez carne, e Ele veio e habitou entre nós, como disse João. Haviam muitos mestres, rabinos e pessoas que juntavam o povo diariamente para ensinar. Haviam pessoas e mestres, doutores da lei, que ensinavam as pessoas por amor, por prazer. Haviam pessoas que ensinavam, mestres e doutores da lei, que ensinavam por interesse. Alguns doutores da lei, mestres, chegavam até a cobrar para ensinar aqueles que pediam que pudessem aprender um pouco da palavra de Deus. Haviam mestres e rabinos, fariseus, que cobravam de todas as formas, porque existem as mais variadas formas de cobrança. Haviam ali muitos que ensinavam simplesmente por glamour, porque queriam aparecer, porque queriam ter status. Porém, em meio a todo esse contexto de interesses, aparece um rabino de 30 anos de idade, vindo de uma cidade chamada Netzarim ou Nazaré. O nome desse rabino é Yeshua, que em nossa língua significa Jesus. Esse rabino começa a ensinar o Evangelho, ensinar a Torá, porque Jesus não pregava o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, até porque a nova aliança não existia nessa época, ela estava iniciando. O que Jesus ensinava era a Torá e os Navins. O que são isso? É a lei e os profetas. A Torá é a lei, Navim são os profetas, os Ketuvins, os escritos, as narrativas. Jesus ensinava sobre a lei, os profetas e os escritos. Só que os ensinos de Jesus eram de uma maneira tão fácil que as pessoas podiam compreender. As pessoas mais simples podiam compreender. Quando Jesus falava com pessoas simples, de limitado conhecimento intelectual, Jesus muitas vezes contava parábola para que aquelas pessoas que não tinham tanto entendimento pudessem compreender aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava pregando.
Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. Quando Jesus aparece, ele aparece em meio a um contexto turbulento. Por quê? Porque em Jerusalém, os judeus estão vivendo sob o domínio, debaixo do governo e da opressão dos romanos. Na época em que Jesus vem para a terra, em que o próprio Deus, ele toma a forma humana, o seu povo chamado Israel está escravo, subjugado e aprisionado pelo governo romano. E o que é o governo romano? O governo romano é uma mistura dos reinos da Pérsia, dos reinos da Grécia e da Babilônia. Ou seja, o governo romano é uma mistura de guerreiros com filósofos. Ou seja, o reino romano, o império romano, é uma mistura de guerreiros com filósofos. Eles regem o governo com o braço de guerreiro, ou seja, com espada, com guerra. Porém, eles têm as suas religiões. Religiões que surgiram através das filosofias gregas e das religiões gregas, através das ideologias gregas. E Jesus aparece em meio a esse contexto de doutores da lei, fariseus e filósofos, em meio ao Império Romano. Só que, exatamente neste momento, apesar de haverem muitos filósofos, apesar de haverem muitos gregos e religiões romanas pagãs, Jesus começa a ser alvo de uma perseguição, e a perseguição do qual Jesus é alvo não é dos gregos, não é dos romanos. Ele começa a ser alvo de uma perseguição que parte de pessoas que têm a sua mesma nacionalidade. Mestres e doutores da lei começam a ouvir sobre Jesus. Fariseus. E quanto mais Jesus vai ensinando, mais o seu nome vai se espalhando. Porque as pessoas começam a dizer: vamos, eu encontrei um professor. E era assim que Jesus era chamado. As pessoas chegavam umas para as outras em Israel e diziam: venham, vamos ver e ouvir um Moré. No início do seu ministério, Jesus é chamado de Moré. O que significa isso? Moré significa professor. Venha, vamos ouvir um professor que ensina a Torá de uma maneira como nós nunca ouvimos e aprendemos antes. Venha, vamos ouvir um professor que fala da Torá com autoridade, como nós nunca sentimos antes. E começaram a se juntar, a afluir multidões e multidões para ouvir o Senhor Jesus. Isso vai chamar a atenção dos líderes judeus. Isso vai chamar a atenção dos fariseus. Vai chamar a atenção dos saduceus. Vai chamar a atenção dos maiores líderes de Israel. Até que, em João, no capítulo de número 8, muitos desses líderes resolvem ir ouvir o que Jesus está pregando, o que Jesus está ensinando, mas não com o seu coração aberto para aprender, mas com o seu coração duro, armado e preparado para julgar e apedrejar o Senhor Jesus. Confira comigo, por favor, João 8, 21. Capítulo de número 8, vamos até o versículo de número 12. Capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhes disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês nem sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam pelos padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez Jesus lhes disse: eu vou embora, vocês vão procurar por mim, mas vocês morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele vai se matar? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Amém? Olhe para cá, por favor. Você sabia, meu irmão, muitas vezes nós ouvimos isso, mas nós não temos fé e convicção. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, e alguns dizem só para animar as pessoas: Jesus está presente aqui neste lugar. Aí alguém vai dizer assim: oh, glória a Deus. Mas a pessoa não crê de verdade que Jesus está presente. Mas eu quero dizer para vocês, não de maneira formalista e não como um agitador de auditório, mas eu quero dizer para vocês com toda convicção e fé, que o Senhor Jesus está neste lugar agora, neste momento. Ele está neste lugar agora, neste momento. Neste momento. Eu especialmente creio na presença de Deus em 2 formas dentro do templo. Quando nós não estamos aqui presentes, quando eu e você não estamos aqui presentes, estamos em outros lugares, a presença de Deus, a Shekinah, como diz o profeta Isaías, a Shekinah, a presença de Deus está presente aqui no templo dele. Porém, quando eu e você nos reunimos aqui, quando eu e você estamos aqui na terça, na quinta e no domingo, não é a Shekinah apenas presente. Você entende por que Deus é Deus? Porque Ele consegue estar presente nos lugares. Pode deixar, por favor. Obrigado. Obrigado pela sua iniciativa. Deus te deu um galardão por isso. A presença de Deus, e Deus é o único que consegue. Senão Ele não seria Deus. Deus é o único que consegue estar presente sem a sua pessoa. O que significa isso, pastor? O profeta Isaías disse que a casa se encheu
da kavod, ou da Shekinah, da glória de Deus, da presença de Deus. E tudo aquilo que está ligado a Deus contém a presença de Deus. Existem vários relatos na Bíblia de que os profetas de Deus, por exemplo, Daniel, quando viu o anjo trazendo a resposta, vocês lembram? Quinta-feira nós lemos isso, sim ou não? Quem lembra aí? Daniel, quando viu o anjo do Senhor, ele teve medo, ele ficou prostrado. Ele acreditava que era o próprio Senhor. João, no livro do Apocalipse, quando vai ter as revelações, João se prostra diante do anjo, pensando que é o Senhor, e o anjo diz: se levante, porque eu sou um dos seus conservos. Porque aqueles que carregam a presença do Senhor são confundidos com Ele. Você acredita nisso? Porque a palavra de Deus nos mostra. Então, quando eu e você não estamos aqui, a presença do Senhor está. Mas quando eu e você estamos reunidos aqui, o próprio Senhor disse: eu, não somente a minha presença, eu estarei no meio de vocês. Eu, 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Meu irmão, Jesus está presente aqui. Agora, sabe o que é mais triste? É Jesus estar presente e a gente não conseguir manifestar a nossa fé de modo que a presença dele mude a nossa vida. É triste, irmãos, você entrar na casa de Deus com Jesus presente, o próprio Deus presente, e você sair do mesmo jeito. É triste. É triste. Porque ele está cumprindo a palavra dele. Lembra disso? Ah, pastor, eu não acredito nisso. Então tá bom. O que foi que ele disse para a mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que havia uma multidão apertando ele. Uma multidão. Existe esse tipo de multidão até hoje. Uma multidão de pessoas dentro da igreja. Ou não, um grupo de pessoas dentro da igreja. Mas só 1 ou 2 pessoas conseguem de verdade tocar nele, de modo que a vida delas é mudada. 1 ou 2 pessoas de verdade conseguem tocar em Jesus, de modo que a vida delas é mudada, é transformada. Veja, a palavra de Deus diz assim, versículo 21. Outra vez, Jesus lhes disse: eu vou embora, vocês vão procurar por mim, mas vocês morrerão em seus pecados. Então, na introdução, eu expliquei para você em que contexto Jesus está pregando e ensinando. Em meio a filósofos, soldados, guerreiros do Império Romano. Mas quem vai desencadear uma perseguição a Jesus são seus próprios irmãos. Quem vai desencadear uma perseguição ao Senhor são seus próprios concidadãos, conterrâneos. São aqueles que são da sua própria nacionalidade. Jesus vai pregar e ele vê que existem pessoas ali que estão buscando ele com sinceridade. Pessoas que querem conhecer Jesus de verdade, verdadeiramente. Mas ele também sabe que existem ali no meio daquelas pessoas muitos hipócritas. Muitas pessoas hipócritas. Pessoas religiosas. Que na verdade estão ali apenas pelos seus próprios interesses. E Jesus diz para essas pessoas: vocês vão me procurar, mas vocês não vão me encontrar. Vocês morrerão em seus próprios pecados. Quem são essas pessoas a quem Jesus dirigiu essas palavras? Porque com toda sinceridade, se você abrir a Bíblia num trecho desse, se você pegar a Bíblia, fechar ela e dizer assim: Deus, fala comigo, e você abrir em João capítulo 8, versículo 21, Jesus dizendo isso, o que é que você vai dizer? Se você pegar a Bíblia
acordou pela manhã, em qualquer momento do seu dia, Deus, eu estou precisando tanto ouvir o Senhor falar comigo. Aí você abre a Bíblia, João 8, 21. Outra vez Jesus lhes disse: eu vou embora, vocês vão me buscar, mas vocês vão morrer em seus próprios pecados. O que você faria se você pedisse uma palavra a Deus e fosse isso que Deus falasse com você? Algumas pessoas emocionalmente, psicologicamente fracas poderiam ficar preocupadas. Meu Deus, Jesus falou que eu vou morrer no meu pecado, eu vou morrer. E começaria a se impressionar e já capaz de adoecer rapidamente. Mas essas são palavras de Jesus que infelizmente a maioria das pessoas escondem nos dias de hoje. Essas são palavras de Jesus que a maioria das pessoas nos dias de hoje preferem fazer vista grossa para elas. Por quê? Porque são palavras duras. E há hoje até uma Bíblia chamada a Bíblia de inclusão. Que Bíblia é essa? E tome cuidado, qualquer hora dessa você pode estar numa livraria aí, achar ela bonita, comprar, pensando que é uma Bíblia verdadeira, e você vai comprar uma Bíblia falsa, adulterada. Que Bíblia é essa? Essa Bíblia foi compilada, revisada por pessoas que outrora se diziam servos de Deus, que outrora se diziam discípulos de Jesus, mas que o tempo manifestou, o tempo fez essas pessoas se revelarem. E é uma coisa que nós aprendemos, irmãos. Você diz assim: fulano de tal mudou, fulano de tal não mudou. Essa pessoa não mudou, ela só revelou a verdadeira face dela, ela só revelou a verdadeira cara dela. As pessoas não mudam com o tempo, as pessoas são reveladas com o tempo, porque o que é verdadeiro nunca deixa de ser verdadeiro. O que é falso é falso, o que é verdadeiro é verdadeiro, o que é mentira é mentira, o que é verdade é verdade. Jesus disse que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por que eu estou falando isso? Porque essas palavras de Jesus estão sendo arrancadas de muitas Bíblias. Por exemplo, essa Bíblia chamada Bíblia de Inclusão, Bíblia Sagrada da Inclusão, é uma Bíblia que foi traduzida, compilada e revisada por uma mulher chamada Lana Holden, que durante muitos anos no nosso país subiu nos altares de uma certa denominação pentecostal, que eu não vou citar o nome. E aí o resultado é que essa mulher depois assumiu o lesbianismo com outra mulher que era esposa de pastor. Ambas se juntaram, botaram uma igreja só para lésbicas e homossexuais, e agora fazem a Bíblia de Inclusão. Ou seja, eu não preciso deixar o pecado, Jesus me aceita como eu sou, não preciso mudar. E talvez futuramente essa palavra aqui seja uma das arrancadas da Bíblia. Por quê? Porque Jesus muitas vezes ele fala de maneira dura às pessoas. Jesus é amor, é sim, mas o nosso Deus ele também é um Deus de justiça. Ele é amor para aqueles que são verdadeiros com Ele, para aqueles que estão sinceramente buscando a Ele. Ele é amor para aqueles que não pecam porque querem, para aqueles que não têm prazer no pecado. Mas Ele é justiça para os oníquos, para aqueles que conhecem a verdade e mesmo assim continuam praticando o erro porque querem e não se arrependem. Em João capítulo 8, 21, Jesus diz assim: eu vou me retirar e vocês vão me buscar, só que vocês vão morrer no pecado de vocês.
Jesus está falando isso para quem? Está falando isso para pessoas que são entendidas, nascidas e criadas debaixo da Torá, da lei. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses homens são versados. Esses homens conhecem tudo desses 5 primeiros livros. Esses homens se acham altamente intelectuais e sábios. Por isso, com todo esse conhecimento, eles ainda assim não creram que Jesus era o Senhor. Eles se tornaram apenas pessoas religiosas. Nada mais do que pessoas religiosas. Simplesmente pessoas religiosas. Para você entender, existem 2 tipos de religiosos. Se você puder anotar os 2 tipos de religiosos, anote isso para você nunca esquecer. Existem 2 tipos de religiosos. Primeiro, o religioso que estudou muito. Anote aí. São aqueles que se tornaram religiosos porque estudaram muito, buscaram muito conhecimento intelectual. Porém, com o passar do tempo, eles se tornaram arrogantes, prepotentes, autossuficientes e egoístas, egocêntricos. Então, o primeiro tipo de religioso é o que estudou muito e se perverteu por causa daquilo que aprendeu. Quem está entendendo, diga graças a Deus. O que a Bíblia diz sobre esse primeiro tipo de pessoa, esse primeiro tipo de religioso, esse primeiro tipo de pessoa? O que a Bíblia diz sobre eles? Abra a palavra de Deus na 2ª carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Por favor, abra a palavra de Deus na 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abra aí, por favor. Capítulo de número 2, versículo de número 11. 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 11. Estamos falando do primeiro tipo de pessoa religiosa, que se tornou religioso devido ao seu profundo autoconhecimento. E por conta disso ela se corrompeu, se tornou uma ególatra. Ela não leva mais glórias a Deus, mas quando ela ensina, ela prega, ela leva glórias para si. Essa é a maneira dessa pessoa receber uma recompensa. E eu falei para você que existiam vários tipos de professores e rabinos de Morés naquela época e que recebiam várias recompensas daqueles a quem eles ensinavam por interesse e não por amor ao Senhor. Primeiro tipo de pessoa religiosa, aquele que se tornaram religiosos pelo que aprenderam e foram dominados pelo seu próprio egocentrismo, prepotência e autossuficiência. Quem abriu em 2 Tessalonicenses, diga graças a Deus. Capítulo 2, versículo 11. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na sua iniquidade. Amém? Olhe para cá, preste atenção. O primeiro tipo de religioso é aquele que sabe muito, sabe muita coisa, conhece escatologia, conhece soteriologia, conhece hamartiologia, angeologia, demonologia, conhece a geografia bíblica,
conhece grego, hebraico, aramaico, mas vive uma vida de hipocrisia, vive uma vida disfarçada, anda bonito, anda bonita, fala bem, de terno, de gravata, anda bem arrumado, tem carro importado ou tem carro, tem uma vida boa, uma casa boa, tem um ministério aparentemente pomposo, mas é hipócrita. Tem 2 esposas, 2 mulheres, é mentiroso, diz uma coisa e sempre faz outra, é falso, é falso, tem interesses egoístas dentro do seu coração, está cheio de podridão, maus pensamentos, desejos e engano. Ele está estribado em seu próprio entendimento. Não aceita ser corrigido, não aceita aprender e não aceita ser exortado por ninguém. Nós encontramos o que a Bíblia diz sobre esse tipo de religioso em Provérbios 26, 12. Abra lá, por favor, mais uma vez em Provérbios 26, 12. Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. 26, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 26, 12. Livro de Provérbios. Provérbio de número 26, verso de número 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Você conhece alguém que se julga sábio? Em algumas traduções. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Amém? Olhe para cá, por favor. O que é que o provérbio está dizendo aí? Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Amém? Jesus está diante exatamente de fariseus. Jesus está diante de pessoas hipócritas. Alguns dias atrás aconteceu um foco de avivamento em uma cidadezinha lá nos Estados Unidos. Imediatamente surgiram teólogos de todas as partes do Brasil e do mundo para criticar aquele foco de avivamento, aquele mover. Gente julgando, falando. Gente que se julga conhecer a Deus e determina como Deus faz, como Deus age, como Deus deve fazer, como Deus deve agir. Gente que julga já conhecer a Deus plenamente, que acha que já conhece a Deus plenamente. Esse é o primeiro tipo de religiosa. Gente que a sua cabeça se fechou no seu próprio entendimento e que ela não está mais aberta, a mente dela não está aberta para o renovo de Deus. Por quê? Porque esses judeus aprenderam que quando o Messias viesse, ele viria com espada, ele viria com cavalo e ele faria guerra a Roma. Mas eles viram o Messias, eles começaram a ver um Messias que dizia: se o seu inimigo te persegue, ore por ele. Eles esperavam um Messias que dissesse: se o seu inimigo te persegue, levante a sua espada e degole a cabeça dele. Era esse tipo de Messias que eles estavam esperando. Mas eles ouviram um Messias dizendo: se alguém te chamar para caminhar uma légua, caminha 2. Se alguém te pedir a tua capa, dá também a tua túnica. Se alguém te bater numa face, dá também a outra.
os fariseus começaram a comparar esse Messias com Davi, começaram a comparar com Sansão, começaram a comparar com outros que eles já conheceram. Espera aí, esse homem não é o Messias, porque ele está dizendo para a gente orar pelo nosso inimigo romano, e os judeus odiavam romanos e samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos há milênios, e agora estavam odiando os romanos há séculos. E Jesus vem e começa a pregar para eles. Jesus vem e começa a ensinar para eles o cerne da lei de Deus. Por isso Jesus está dizendo: vocês vão me procurar, vocês vão me buscar, mas vocês vão morrer nos pecados de vocês. Existem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, elas sabem muita coisa da Bíblia, mas no final elas vão morrer no pecado. Mesmo estando dentro da igreja, carregando a Bíblia debaixo do braço, de manhã, de tarde e de noite, elas vão morrer nos pecados delas. Por quê? Porque nunca quiseram ser renovadas verdadeiramente em seu entendimento. Elas leram a Bíblia, mas continuam vivendo em adultério. Leram a Bíblia, mas continuam se mordendo e se matando por posições, por cargos. Leram a Bíblia, mas continuam com panelinhas, com fingimento, destratando aqueles que são menos favorecidos, favorecendo aqueles que são mais favorecidos, aqueles que têm mais riquezas. Existem pessoas que conhecem a Bíblia, que tem anel no dedo, que tem diplomas e formatura, que tem um status diante da sociedade e diante dos grandes ministérios desse país e do mundo, mas diante de Deus eles serão reprovados. Essas pessoas serão reprovadas, porque o Evangelho endureceu dentro dos seus corações. Não foi o Evangelho que endureceu os seus corações, foi elas que endureceram os seus corações com o Evangelho do lado de dentro. O primeiro tipo de pessoa religiosa, eu posso citar o nome de algumas instituições chamadas seitas, cujo Evangelho endureceu dentro do coração dessas pessoas. Adventismo. Não pense, se você tem alguma amiga adventista, se você tem algum amigo adventista, não chame essa pessoa de irmão. Por quê, pastor? De duas uma: ou você serve o mesmo Deus que ela serve, que ela serve, ou ela serve o mesmo Deus que você serve. Se ela serve o mesmo Deus que você, se ela crê da mesma maneira que você, ela é sua irmã. Se ela não crê, ela não é sua irmã. O adventismo é uma seita. Essa pessoa vai se tornar o meu irmão. Essa pessoa vai se tornar a minha irmã no dia que ela crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único caminho e suficiente caminho para nos levar a Deus e sermos salvos. Então ela é minha irmã, então ele é meu irmão. Por quê? Porque esse grupo de pessoas religiosas acreditam que você tem que cumprir a Bíblia, a lei, e que são salvos pela graça, mas precisa também guardar o Shabat, o sábado. Quer dizer, eu só não posso adulterar no sábado, eu só não posso me prostituir no sábado, eu só não posso ser falso e mentiroso no sábado, eu só não posso roubar no sábado, eu só não posso tirar foto e colocar mostrando o bumbum no sábado, no Instagram. Eu só não posso fazer postagens sensuais no sábado. Mas no restante dos outros dias da semana, vive pior.
do que uma pessoa que nunca conheceu a Bíblia. Esse é o tipo de religioso. Jesus está de frente de pessoas desse jeito, irmãos. Jesus está de frente de pessoas desse jeito. Elas têm uma aparência de filhas de Deus. Há atos aparentes de filhos de Deus, mas no seu interior eles negam a graça de Deus, através daquilo que creem erroneamente, falsamente. Então, o primeiro tipo de religioso é aquele que estudou muito. E dizer para você que eles não estudam, estudam muito. Ah, pastor, mas o doutor Rodrigo Silva... Ah, é? A Bíblia diz que existem lobos disfarçados em pele de cordeiro. O falar é manso, a conversa é mansa, mas a doutrina é totalmente errada. Não se iluda, irmãos. Não se engane. Não se engane. Jesus veio para libertar o povo, tanto da religiosidade, quanto da mão dos mentirosos religiosos. Porque a religiosidade, sem a graça de Deus, ela conduz o ser humano ao inferno. A religiosidade, sem a graça de Deus, conduz o ser humano ao inferno. Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. Esse é o primeiro tipo de religioso. Posso citar um outro tipo: os mormons, os testemunhas de Jeová, adventismo, mormonismo, testemunhas de Jeová. Amados, não queira saber o que acontece em meio. Há casos no passado de que a seita dos testemunhas de Jeová, na verdade, do Charles Russell, o fundador dessa seita é chamado Charles Russell. Nós aprendemos um pouco sobre isso no curso de seitas e heresias que tivemos aqui. Charles T. Russell, lá no início, quando essa seita foi fundada, havia até monogamia. Ou seja, era relacionamento. Eram relacionamentos de irmãos. O homem podia ter na mesma família várias esposas. E aí existem muitas seitas, por exemplo, a igreja que chamam de igreja do véu, a congregação cristã. Um outro tipo de seita que vive na religiosidade, fechando as portas do reino dos céus para as pessoas entrar. Pastor, o senhor fica falando. Eu falo. Tenha certeza que eu não falarei, não criticarei nenhum ministério que se pauta pela graça e pela verdade da palavra de Deus. Mas as seitas, o engano, o erro deve ser combatido com todo afinco. Porque você não faz ideia do quanto Jesus sofreu por causa de uma alma que pode ir para o inferno por causa de uma seita, de uma doutrina de engano, de um evangelho enganoso, de um evangelho errado. Fora as seitas, existem ministérios que não são seitas, mas estão repletos de heresias. Por exemplo, pegar uma flor, levar e dizer que aquela flor vai mudar a vida da pessoa, a casa da pessoa, ungir uma vassoura e dizer que aquela vassoura vai varrer o pecado. Pegar uma toalha e consagrar e dizer: ah, pastor, mas está na Bíblia que mas eram os lenços de Paulo. Quem é como Paulo aqui nesse Brasil, no mundo de hoje? Mas a sombra sim, a sombra de Pedro, não era a minha sombra, comedor de feijão com arroz, não. Pastor, mas Pedro e Paulo também comiam arroz e feijão. Mas nós não chegamos aos pés, às unhas desses homens. Tem alguém aqui que chega? Eu não me atrevo a pegar um lenço. Eu acho até uma afronta pegar um lenço, enxugar e dizer: leve, que eu sou homem de Deus.
Eu não me sinto com tanta intimidade assim. Eu só tenho uma arma, e é dela que eu vou me utilizar contra o reino das trevas, e ela é o suficiente para vencer todo o inferno. É a fé no nome de Jesus. Se o diabo não sair com o nome de Jesus, se a doença não sair com a fé no nome de Jesus, não tem lenço, não tem flor, não tem vassoura, não tem toalha, mais nada que tire. Existem ministérios que são verdadeiros, mas estão entregues a heresias. Infelizmente, eu oro para que a Igreja Universal, que é uma igreja de Deus, algumas pessoas dizem que é uma seita, não é. Tem heresias? Tem. Eu oro para que a Igreja Universal, o líder da Igreja Universal, ele possa compreender o Evangelho genuíno. Existem heresias, mas na sua base ela não é uma seita. Seita é toda igreja que nega a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Filho Jesus Cristo. Isso é uma seita. Isso é uma seita. É uma seita extrema. O segundo tipo de religioso, anote aí. O segundo tipo de gente religiosa. O segundo tipo de gente religiosa, anote. Você viu que nós aprendemos que tem um religioso que sabe muita coisa. Agora nós vamos para o outro extremo. Existe o religioso que não sabe de nada. Existe o religioso que sabe e existe o religioso que não sabe de nada. Existe o religioso que ele é religioso porque sabe muito, e agora existe o religioso que não sabe é de nada. Rapaz, isso aí está errado. Que errado o quê, rapaz? Essa religião aqui é a religião do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Eu nasci nessa religião e eu vou morrer nessa religião. Ora, ainda cospe no chão. Sim, mas explica aí, onde é que está escrito na palavra de Deus? Está escrito, faz por ti que eu te ajudarei. Quem trabalha, Deus ajuda. Ou seja, existe o religioso que ele tem desculpa e explicação para tudo, e existe o religioso que não sabe de nada. Que tipo de religiosidade é essa? É a religiosidade hereditária. Ela foi herdada. Ela foi simplesmente herdada. Não, eu nasci na Umbanda. É na Umbanda que eu vou morrer, porque o meu tataravô servia aos orixás, aos não sei o que, não sei o que. Não, eu nasci no catolicismo, porque minha avó era católica, o meu avô era católico. Não, eu nasci no espiritismo. Não, eu nasci no evangelho. Acredita? Acredita? Eu nasci na igreja evangélica. Irmão, quando uma pessoa diz assim, eu nasci no berço evangélico, ela fala isso achando que é uma vantagem. Eu sou filho de pastor, menino. Sou filho de pastora. Eu nasci no evangelho. O diabo nasceu no céu. Você acha que é alguma coisa porque você é filho de pastor? Você acha que é alguma coisa porque você é filho de pastora? Você acha que é alguma coisa porque nasceu no evangelho? No evangelho não, nasceu em meio evangélico, porque quem nasce no evangelho nasce de novo. Você acha que é alguma coisa porque nasceu no meio evangélico? Nasceu no meio evangélico não te credencia a ir para o céu. Nasceu no meio evangélico é a mesma coisa de quem nasceu no meio católico. Se a religião lhe for imposta por seu pai e por sua mãe, você não viverá para Deus com prazer e alegria, porque está sendo imposto. Deus não deseja que você conheça Ele. Jesus não quer se apresentar para você como seu pai e a sua mãe lhe apresentam.
Porque tem pai que apresenta Jesus para o filho de uma maneira totalmente errada. Tem mãe que apresenta Jesus para o filho e apresenta o evangelho de maneira totalmente errada. Como é isso? Através do mau exemplo que dá. O mau exemplo que dá dentro de casa, como pai. O mau exemplo que dá dentro de casa como mãe. E a criança vai crescendo. Aí você diz assim: olha aí, vai ser missionário igual o pai. Aí a criança diz: Deus me livre. Vai ser um pastor igual o pai. E o menino: Deus me livre. Por quê? Porque ouviu e viu um evangelho que envergonhou o nome do Senhor dentro de casa através da vida do pai e da mãe. Cada ser humano que vem para essa terra precisa ter uma experiência só sua com Jesus, própria. A experiência do teu pai e da tua mãe, que eles tiveram com Deus, não serve para você. Existe uma experiência que Deus reservou só para você. Existe uma experiência que Deus reservou só para você. Então, o que é o tipo de pessoa religiosa, que é o religioso, o segundo tipo de religioso, que não sabe de nada? Por que você passa na frente da igreja e faz o sinal da cruz? Não sei. Porque meu pai fazia, minha mãe, eu só sei que eu faço. Na hora que eu passo na frente da igreja. Por que? Me mostra na Bíblia que a gente tem que fazer isso. Eu não sei, mas é uma coisa que eu faço. É fé. Por que você usa esse texto? Por que você usa esse texto? Por que você carrega essa imagem? Por que você reza a Ave Maria? Por que você reza o crê em Deus Pai? Por que você... E a pessoa não sabe explicar nada sobre a fé dela, ela não sabe explicar nada. Mas ela só sabe que é a fé dela e pronto. A crença, a fé não, perdão, Senhor me perdoe, não é fé isso. É a crença. Fé é uma coisa, crença é outra. Ela não sabe explicar nada da crença dela, não sabe explicar nada da crença dela, não sabe dizer por que ela é daquele jeito. Aí você vai e leva o evangelho verdadeiro para essa pessoa, só que a cabeça dela, a mente dela, o coração dela está cauterizado, endurecido. Católicos, umbandistas, quimbandistas, feiticeiros, espíritas, muçulmanos, evangélicos, crentes, muitos com a mente cauterizada, muitos religiosos, e muitos deles não sabem nem o porquê estão dentro da igreja, não sabem nem o porquê creem naquilo que professam. Porém, ambos, tanto que sabe muito quanto que não sabe nada, estão endemoniados. Não tenham medo de afirmar isso. Por quê? Porque há um espírito de religiosidade aprisionando a mente da pessoa, impedindo ela de crer na verdade. A palavra de Deus diz que quando o coração da pessoa está predisposto ao erro, por mais que você pregue, por mais que você ensine, aquela pessoa decidiu acreditar no engano, no erro, na falsidade, na mentira, ela decidiu aquilo. Por isso que Jesus está dizendo: vocês vão me buscar, mas vocês vão morrer no pecado de vocês. O religioso está lá no culto, cantando, adorando, dançando, buscando, subindo o monte, fazendo vigília, e Jesus está dizendo: está me buscando, mas vai morrer no pecado. Não vou me revelar, não vou me manifestar a uma pessoa do coração religioso, seja quem for.
Jesus quer que nós venhamos entender, cada um de nós que aqui estamos e estão assistindo aí, todos nós nascemos em alguma religião ou não. A maioria das pessoas no Brasil vieram de famílias católicas. Alguns se tornaram evangélicos, outros se tornaram crentes, outros se tornaram espíritas, umbandistas, e outros se tornaram Binei Elohim, filhos de Deus. Filhos de Deus. O que Deus deseja? Mesmo que você tenha 10 anos dentro de uma igreja, mesmo que você tenha 20 anos, mesmo que você seja pastor ou pastora, mesmo que você seja missionário ou missionária, o que Deus deseja? Qual é a vontade de Deus? Deus tem para mim e para você algo na Bíblia chamado renovo. Deus deseja renovar você. Deus deseja renovar você em todos os seus níveis de existência. Deus deseja renovar você no seu nível de existência material. Deus deseja renovar você no seu nível de existência emocional. Deus deseja renovar você no seu nível de existência espiritual. Deus deseja renovar você no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Deus deseja renovar você do lado de dentro e também renovar você do lado de fora. Deus tem renovo para a sua vida. Deus tem renovo da sua vida. Deus não quer que você morra na religiosidade. Deus não quer que você morra na religião. Por isso, nessa noite, debaixo da unção e direção do Espírito de Deus, eu conclamo a cada um de nós que aqui estamos, e as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, a buscarem renovo de Deus. Renovo, não uma noite, mas todos os dias, diariamente. Busque o renovo de Deus. Aplauda bem forte o nome dele. Aleluia! Deus entregou para nós o seu renovo desde a antiga aliança, aonde Deus nos presenteou com renovo. Abra a palavra de Deus, por favor. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 11, versículo de número 1. Abra a palavra de Deus em Isaías, porque nessa noite Deus te entrega renovo. Deus é Deus de renovo. Deus quer te tirar dessa religiosidade falsa, dessa religiosidade mentirosa, que vai te levar ao inferno, que está te levando ao erro, a viver uma vida de engano. Deus deseja se manifestar para você de uma maneira como você nunca viu ou sentiu ele antes. Nessa noite começa renovo de Deus para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Só quem crê no ambiente profético da palavra de Deus recebe a profecia da palavra. Diga graças a Deus. Aleluia. Isaías capítulo de número 11, por favor, versículo de número 1. Aonde fica, pastor? O profeta Isaías fica aí na antiga aliança, e ele é um dos profetas maiores. Capítulo de número 11, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela sua aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará o ímpio. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade seu cinturão. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Preste bem atenção. Essa palavra renovo, essa palavra renovo, é a palavra hebraica
Tishmar. Tishmar. O povo de Israel estava com o coração endurecido, deixando de viver verdadeiramente por amor a palavra de Deus. Já não havia sinceridade, amor de verdade. O povo estava se desviando. Então Deus faz essa promessa no profeta Isaías, que enviaria sua Tishmá, ou seu Tishmar, que significa renovo. Renovo. Talvez você esteja se sentindo cansado, cansada. Você pode estar se sentindo cansado, porque na caminhada a gente se cansa. A gente se cansa dos julgamentos, dos pré-julgamentos. A gente se cansa das perseguições, dos apedrejamentos das pessoas, daqueles que se dizem irmãos e não são, daqueles que se dizem filhos e não são filhos. A gente se cansa da ingratidão, da rejeição, da incompreensão das pessoas. A gente vai se cansando, mas eu quero dizer para você que nessa caminhada Deus tem renovo para você. Deus tem renovo para você seguir. Deus tem renovo para você seguir adiante e não parar na beira do caminho. Deus tem renovo para a sua fé. Deus tem renovo para a sua intimidade com Ele. Deus tem renovo. Deus tem renovo para o seu relacionamento, para os seus sentimentos. Deus tem renovo para a sua mente. Deus tem renovo para os seus olhos, para que você possa enxergar as coisas de maneira positiva e não apenas negativa, como você tem enxergado. Deus tem renovo. Por isso a palavra de Deus está dizendo: um ramo surgirá do tronco de Jessé, das suas raízes brotará o que? Um renovo. E esse renovo, quem é? A palavra renovo, ou tishmá, aqui na antiga aliança, essa palavra tishmá, deixa eu colocar aqui um acróstico aqui. Essa palavra tishmá, aqui na antiga aliança, ela é uma palavra que codifica a pessoa do Senhor Jesus. Todas as vezes que você vê a palavra na antiga aliança, nos profetas, a palavra renovo, veja a palavra Jesus. Porque tishmá significa renovo. E o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ele apresenta Jesus como tishmá e apresenta Jesus como tishuvar. Então, Deus tem um renovo para você. Porém, para você viver o renovo de Deus, você precisa do tishuvá. Deus tem tishmá, mas você precisa antes do tishuvá. Tishmá, renovo. Tishuvá, retorno. Retorno. Retorne ao primeiro amor. Retorne ao primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Eu não estou falando de uma mulher, um homem. Estou falando do seu amor por Deus. Seu primeiro amor. Você servia a Deus não por causa das pessoas. Você servia a Deus não por causa dos cargos. Você servia a Deus não por causa dos privilégios. Você servia a Deus não por causa das bênçãos. Eu quero uma bênção, eu quero uma bênção. Deus me abençoa, Deus me dá. Ou o Senhor me dá, eu me desvio. Ou o Senhor me dá, ou eu não vou mais para a igreja. Não é Deus que precisa de você. Você que precisa de Deus, está claro isso? É você. Se você se desviar, você vai para o inferno. Então é você que precisa de Deus. Pelo amor de Deus, compreenda isso. Se você se desviar, você vai se perder. Então é você quem tem que desejar. É você quem tem que querer dizer: eu não vou faltar ao meu encontro hoje. Eu quero tishmá, eu quero tishvá, eu quero renovo, eu quero retorno para Deus.
renovo de Deus. Deus tem renovo para você. Eu vou mostrar para você que Jesus está na antiga aliança como tishma, como renovo. Veja mais uma vez o profeta Isaías no capítulo de número 53. Vá mais adiante um pouco. Isaías, capítulo de número 53. Capítulo de número 53 do profeta Isaías. Versículo de número 1 em diante. Aleluia. Santo Deus. Maravilhoso Deus. Deus tem renovo de Deus para a sua vida. Ele tem renovo para você. Ele tem renovo para a sua família. Aleluia. Isaías 53, 2 diz assim: porque foi subindo como um renovo. Agora o versículo 1. Quem creu em nossa? Eu pergunto, quem está crendo nessa pregação, diga graças a Deus. Se você crê mesmo, receba, diga, estenda suas mãos e diga, eu recebo o renovo de Deus para todas as áreas da minha vida, do meu ministério, da minha família, do meu chamado. Nessa noite, eu vou sair daqui renovado. Se estavam pensando que eu iria parar, vou ficar pensando, porque eu estou sendo renovado. Eu vou seguir. Aleluia. Santo Deus. Versículo 50, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa mensagem, quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu e diante dele como um renovo. E foi subindo como um renovo. Porque foi subindo como um renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Olhando para ele, nós não víamos boa aparência nele, para que nós o desejássemos. Agora vá até o profeta Zacarias. Vá até o profeta Zacarias, por favor. Sempre que você vê renovo, você nunca mais vai esquecer. Todas as vezes que a Bíblia disser renovo, ela está falando Jesus. Ele é o renovo. Ele é o renovo. O renovo para a minha vida, o renovo para a sua vida. Zacarias 3:8. Aonde fica, pastor? Você vai lá para o finalzinho da antiga aliança. Abra no Evangelho de Mateus e começa a voltar pouco a pouco. Você vai encontrar Malaquias e depois Zacarias. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo de número 8. Profeta Zacarias, capítulo 3, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Zacarias 3:8 diz assim. Vamos começar do 7. Zacarias 3, versículo 7. Assim diz o Senhor Adonai Tzvaot: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Amados, olhe para cá, fez ponto aí. Olha, você está vendo esse uniforme aqui? Você está vendo isso aqui? Está aqui o símbolozinho da CCDT, olha. Aqui é o símbolo. A Assembleia de Deus, ela nasceu lá no coração de Deus. A Deus é amor nasceu no coração de Deus. A Paz e Vida nasceu no coração de Deus. A Universal, a Mundial e vários outros ministérios, Igreja Batista e vários outros ministérios nasceram no coração de Deus. A cada um desses ministérios Deus entregou uma visão, igual ele entregou a todos os servos dele na Bíblia. A CCBT também nasceu no coração de Deus. Ela recebeu uma visão. Nós vamos fazer agora 3 aninhos de existência como CCDT. Só que tem gente que muitas vezes fica cobrando a gente. Muitas vezes a gente é cobrado. Pastor, faz uma campanha assim na tua igreja que vai lotar. Pastor, faz isso.
Essa igreja não dá quase ninguém, pouca gente. E eu preocupado com isso. Não é? Eu não sou artista para lotar um show. Também não estou disposto a vender a minha alma para Satanás em troca de fama, glamour ou de aplausos. A igreja não tem 3 anos, só tem 2 anos, é uma criança. Nós não temos pressa de crescer, porque quem dá o crescimento é Deus. Cresceremos e seguiremos no tempo do Senhor. As pessoas que hão de ser salvas através dessa porta serão salvas. O Senhor disse: se tu andar no meu caminho, eu te darei o privilégio de ser o encarregado da minha casa. Eu te darei lugar diante desses que também estão aqui. Eu tenho alegria de usar aqui o uniforme do nosso ministério, porque foi uma visão que Deus nos deu. Foi uma visão que Deus nos deu. Deus não é desorganizado. Deus não faz as coisas de todo jeito. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele age com ordem e com decência. Eu era obreiro, eu usava sim o meu uniforme de obreiro. O povo do mundo podia não saber. Que é isso? Que roupa é essa que você está usando? Eu tinha que dizer: é minha roupa de cooperador da casa do Senhor, da obra de Deus. Eu sou um chamado, sou do exército do Senhor. Tenho prazer em usar esse uniforme, porque Deus me escolheu. Se o vendedor do Paraíba tem prazer de usar o uniforme dele, se o soldado do exército dos homens tem o prazer de usar o uniforme dele, eu, como soldado de Jesus Cristo, tenho o prazer de usar o uniforme do ministério cuja visão o Senhor nos entregou. Tenho prazer, aplauda o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Mesmo que as pessoas não saibam o que significa o símbolo, o que significa a cor, o que significa o nome, aonde eu for com meu uniforme de obreiro, de obreira, de diácono, de diaconisa, de pastor, de pastora, de cooperador, aonde eu for, os demônios que ali estão saberão que eu estou usando um uniforme credenciado, lavado, confirmado e remido pelo sangue de Jesus, e que carrega o nome de Jesus. Sou parte do exército do Senhor, encarregado da casa de Deus. Eu recebi um lugar no meio daqueles que Ele chamou. Aleluia! Tem alegria. Você foi chamado, foi chamada, foi chamado. O macumbeiro está lá com o maior prazer de mostrar as coisas dele, as roupas dele. O feiticeiro está lá, o satanista está lá, e você envergonhado de usar o uniforme que o Senhor preparou para você. Isso não é bíblico, não? E o sacerdote usava o quê? Para ser reconhecido. O levita usava o quê? Para ser reconhecido como sacerdote. As pessoas olhavam: aquele dali é um sacerdote, eu posso consultar a ele. Por quê? Por causa da manta, por causa da túnica, por causa do peitoral, umbral, por causa das pedras sacerdotais. Deus identifica aqueles que são os seus servos. Deus identifica. O que o diabo quer é que você não tenha prazer em fazer parte do exército do Senhor. Existem muitas pessoas que vão chegar lá do outro lado, e vai ser igual o vídeo que a pastora realmente mostrou lá no grupo. Pessoas: pastor fulano, eu pastor, obreiro fulano, eu obreiro. Existem alguns que Deus chamou para usar sim em outras áreas, mas existem uns que Deus chamou para servir especialmente ao Senhor, ministrando, cuidando, apacentando e ensinando a palavra. Não tem negociação. Não tem negociação. Vou dar um exemplo para você. O missionário R.R. Soares, um homem de Deus, formado em medicina, começou a exercer o ministério, começou a exercer a profissão de médico, e Jesus disse para ele: larga, eu vou te usar de outra maneira para curar. Tu vai curar através do meu nome e do meu poder. Mas existem outros que Deus chamou para usar dentro de uma profissão.
Mas existem uns que Deus separou para usar especialmente, especificamente, sem envolvimento com nenhuma outra coisa, senão com a obra dele e com o reino dele. É um privilégio receber um encargo na casa, no reino, no exército do Senhor. É um privilégio. Vamos seguir adiante e finalizar? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 3, versículo 7. Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa, meu Deus. E também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre os que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros, sentado diante de vocês, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei quem? O meu. Você já ouviu falar desse servo de Deus na Bíblia? Se você não ouviu, você vai aprender hoje quem é ele. O servo de Deus chamado Renovo. Olha o nome dele: Tishmar. É um nome para Jesus lá na antiga aliança. Tishmar, renovo. Renovo. Ele estava prometendo que iria trazer o servo dele, Jesus, para renovar a tua vida. Se você está se sentindo cansado, cansada, sobrecarregado, se você não tem mais prazer, se não tem alegria, se a felicidade, na verdade, entre aspas, a alegria que o mundo te proporcionava, não consegue mais proporcionar, porque você não se cansou ainda de todo final de semana estar na bebedeira? Você não se cansou ainda de todo final de semana beber, cair e levantar, beber, cair e levantar, e assim o Satanás vai te levar? Você não cansou disso? Você não cansou? Jesus para você é renovo. Ele quer te tirar. Jesus quer renovar você, tirar você das drogas. Jesus quer renovar a sua vida, tirar você dos remédios para a depressão. Você que só dorme com remédios. Jesus é o renovo que você está precisando. É do renovo. É do renovo que você está precisando. O renovo vai renovar as tuas noites. Você vai dormir em paz. Você pegará no sono e nem perceberá, porque o renovo está sobre você. Aleluia. Versículo de número 8. Parte B. Trarei ao meu servo o renovo. Vá mais adiante. Capítulo 6, do mesmo profeta Zacarias, versículo 12. Fala-lhe dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: eis aqui o homem cujo nome é Tishmar. Vou mostrar para você que eu não estou inventando essa palavra aqui. Vamos continuar. Versículo 12. Fala-lhe dizendo: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e ele edificará o templo do Senhor. É você o templo do Senhor. Ele quer edificar você. Você sabe o que é uma edificação? Edificação é construir aonde está destruído. Aquilo que foi destruído, aquilo que o inimigo destruiu, Jesus quer edificar.
Jesus quer edificar a sua vida. Jesus é o renovo. E Ele quer edificar a sua vida. Sua vida destruída pelas más companhias, más amizades, as coisas erradas. Jesus está diante de você nessa noite. Não, pastor. Jesus está diante de você nessa noite, lhe dando mais uma oportunidade, dizendo para você que Ele é o renovo. Talvez você seja um religioso que sabe muito, ou talvez você seja um religioso que não sabe nada. Mas Jesus está diante de você se apresentando como renovo, dizendo para você que você tem a oportunidade de mudar. Você não precisa morrer na situação que você está. Você não precisa continuar vivendo desse jeito. Pastor, o que eu preciso fazer? Abrir a sua mente, o seu coração. Parar de enxergar Jesus apenas de maneira religiosa ou como um interesse. Você está buscando Jesus por qual interesse? Você precisa buscar, porque você se cansou de você viver assim. Uma pessoa diz assim: pastor, você ouviu? Fulano de tal se afastou da igreja de novo, saiu de novo. Eu digo assim, eu só digo isso. O nome da pessoa está bem aqui no caderno de oração, e eu só digo isso. Só vai até onde aguentar. No dia que não aguentar, volta correndo para Jesus. Já sabe qual é o caminho. Que Deus permita a pessoa voltar. Que Deus permita. Fulano de tal não quer nada com Jesus, é porque ainda aguenta apanhar do Satanás, ainda aguenta sofrer. No dia que não aguentar mais, oh meu Deus, eu não aguento mais, oh Deus, que dor, Senhor, que dor, Deus me livra, Deus me liberta, oh Deus me ajuda Deus, oh Deus me salva, oh Deus, pelo amor de Deus, não deixa essa dor me matar, não deixa esse demônio me levar, oh Deus, tem misericórdia. Ah, agora está clamando, então não aguenta mais. Mas Deus não deseja que você se arrependa na hora da morte. Deus ainda quer te usar muito. Por isso Ele te oferece o renovo, a oportunidade. O renovo esteve diante de Nicodemos no capítulo 3. Não precisa abrir. Eu vou só citar para você. O renovo disse para Nicodemos: você precisa ser renovado, ou seja, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Nicodemos representa quem? O religioso que sabe muito, mas que precisa nascer de novo. Pastor, e o senhor não precisa nascer de novo? Eu preciso. Eu preciso do renovo. Eu preciso do renovo. No dia que eu não precisar do renovo, eu morro. Eu preciso do renovo. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.